Antes desse vídeo terminar, eu vou te ensinar uma oração de 90 segundos que você vai poder usar na próxima vez que acordar de madrugada com o coração batendo descompassado. Uma oração que muda o que está acontecendo do outro lado do silêncio dessa casa, mesmo que você não saiba ainda quem está do outro lado. Mas antes, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te falar até hoje. Você não está acordando às 3 da manhã porque tem alguma coisa errada com você. Você está acordando porque tem alguma coisa muito certa acontecendo. E o seu corpo está respondendo antes da sua mente entender. Eu sou o Padre Jonas, sou padre há mais de 20 anos, sirvo aqui no interior de Minas Gerais. E desde que entrei no seminário, eu sempre fui um padre cuidadoso com esse tipo de assunto. Eu não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Eu não gosto de promessa fácil. Eu não gosto de transformar madrugada em show. Mas o que eu vou compartilhar com você hoje não é opinião minha. É o que os maiores santos da Igreja Católica documentaram ao longo de séculos. É o que a tradição mística sempre soube e a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Eu cresci na casa da minha avó Filomena, em Patos de Minas. Quando eu era menino, devia ter uns 7 ou 8 anos, eu acordava de madrugada com sede e levantava devagarinho para ir até a cozinha. E quase toda noite, ao passar pela porta do quarto dela, eu via a mesma cena. A avó Filomena sentada na beira da cama, na luz fraca do candeeiro, com o terço dela na mão. Sem chorar, sem assustada, só rezando. Aquela mulher pequenininha, de mãos calejadas de tanto trabalho, parecia outra pessoa naquela hora. Um dia eu tive coragem de perguntar: Vó, por que a senhora fica acordada essa hora? Ela me olhou, sorriu e respondeu uma frase que eu só fui entender quando virei padre. Ela disse assim: Essa hora é nossa com o Senhor, meu filho. Os outros estão dormindo, então a gente segura por eles. A gente segura por eles. Eu fiquei a vida toda pensando nessa frase. E hoje, depois de 20 anos ouvindo confissão e acompanhando pessoas como você, eu posso te dizer com toda segurança. A minha avó Filomena entendia, sem precisar de teologia, uma coisa que muita gente perde a vida inteira sem descobrir. Hoje, eu vou te fazer 3 revelações sobre o despertar de madrugada. A primeira vai te explicar o que está acontecendo dentro do seu corpo. A segunda vai te confrontar com um erro que você provavelmente está cometendo há anos sem perceber. E a terceira é a mais importante de todas. A terceira é a que vai te mostrar quem é a pessoa que está do outro lado dessa madrugada e por que foi você, especificamente você, que foi escolhida para isso. Não pule. Nenhuma das 3 faz sentido sem as outras 2. Se você chegou até esse vídeo, eu já sei o que está acontecendo com você há um tempo. E eu peço uma coisa antes de continuar. Se inscreva no canal agora. Não por mim, mas porque o que eu vou dizer não é para todo mundo. É para quem Deus já está chamando. E eu não quero que você perca o próximo vídeo. E se essa primeira frase já fez sentido, deixa um like. É a sua forma de me dizer: continua, Padre. Mas agora, antes de eu ir para a primeira revelação, eu quero te apresentar uma pessoa. Porque essa história não é teoria. Essa história tem nome, tem rosto e tem endereço. Dona Aparecida tem 68 anos, é viúva há 7, mora aqui mesmo, em Patos de Minas, no bairro Caiçaras. Tem 3 filhos e o caçula dela, o Joãozinho, de 38 anos, parou de ir à missa há 12 anos, depois de um divórcio difícil. Mora em Belo Horizonte e quase não fala mais de Deus. Dona Aparecida reza o terço todo dia às 6 da manhã, na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ganhou da própria mãe. Tem quase 2 anos que ela acorda quase toda madrugada, no mesmo horário,
3h12 da manhã, com o coração batendo forte, como se tivesse subido uma ladeira correndo. Ela já foi ao cardiologista, não acusou nada. Já foi ao clínico, disse que era ansiedade da viuvez. Tomou remédio para dormir por 4 meses. Parou porque ficava com a cabeça pesada o dia inteiro. Ela aperta no peito o terço da mãe quando deita. E nas noites em que acorda, encontra o terço caído no chão. Ela me disse, padre, ele cai sozinho, eu juro, eu não tiro do peito. Quando ela chegou aqui na sacristia, sentou na cadeira em frente à minha mesa, abaixou a cabeça e disse uma frase que eu vou levar para o resto da vida. Padre, eu já não sei se eu estou ficando louca ou se eu estou sendo chamada. E pior, padre, eu já não sei o que dói mais. Guarda o nome dela, Dona Aparecida, porque a gente vai voltar nela mais para frente. Mas agora eu preciso que você entenda o que estava de fato acontecendo no quarto dela, em todas aquelas madrugadas. E é aqui que entra a primeira revelação. Eu chamo essa primeira revelação de o corpo enxerga o que a mente ainda nega. Você precisa entender uma coisa sobre como Deus criou o ser humano. O seu corpo, essa carne que envelhece, que sente dor, que cansa, esse corpo é mais sensível ao espiritual do que a sua mente racional. A alma e o corpo estão unidos, e quando a alma é tocada por uma graça, por um chamado, por uma presença, o corpo reage primeiro. O coração acelera, a respiração muda, os olhos abrem sozinhos, e só depois, alguns segundos ou alguns minutos depois, é que a mente acorda e tenta entender o que está acontecendo. É como o cachorro que late 3 segundos antes da campainha tocar. Você já viu isso? O cachorro não está nervoso, o cachorro não está com problema. O cachorro está percebendo o que ainda não chegou aos ouvidos de ninguém. O seu corpo na madrugada é esse cachorro. Ele está percebendo uma coisa que a sua mente ainda não consegue captar. Quem ensina isso com profundidade é São João da Cruz, doutor da Igreja, místico carmelita do século XVI, autor de uma obra chamada Noite Escura da Alma. Ele escreveu que Deus muitas vezes desperta a alma fora das horas comuns. E ele explica o porquê. Porque é justamente nessas horas, quando a mente racional está silenciada, quando o ruído do dia já parou, que a alma consegue ouvir sem interferência. De dia o mundo grita, de madrugada o mundo cala, e a alma só escuta o Senhor quando o mundo cala. E quem acha que isso é exagero, eu pergunto, por que será que a Igreja Católica, há mais de 1500 anos, reza a liturgia das horas no meio da madrugada? Os monges chamam isso de vigílias. Não foi invenção de ninguém. Foi resposta a uma coisa que eles entenderam pela experiência. A madrugada tem um silêncio que o dia não tem. E nesse silêncio, Deus fala diferente. Então aqui vai a primeira instrução prática, e eu quero que você guarde isso. Na próxima vez que você acordar de madrugada com o coração descompassado, não pegue o celular. Não acenda a luz forte do quarto. Não tente, com toda a força, voltar a dormir rápido. Faz o seguinte: sente-se na beira da cama, devagar, faça o sinal da cruz com calma e diga apenas isto: Senhor, eu estou aqui. Se foi o Senhor que me acordou, fala. E depois espere 90 segundos em silêncio. Só isso. Você vai parar de tratar o despertar como sintoma e vai começar a tratar como visita. Porque é isso que está acontecendo. Você está recebendo uma visita. Eu sei que alguém vai pensar agora, mas padre, o meu médico disse que é só ansiedade. Eu entendo, e eu te digo, faça os exames, cuide da saúde, tome o remédio se for preciso. Mas ansiedade é o nome que a medicina dá ao corpo agitado. Ansiedade não explica por que está agitado, nem porque sempre na mesma hora. Cuida do corpo, mas escuta também o que está por trás dele.
E é aqui que vem a segunda revelação. Essa é a mais difícil de ouvir. Eu chamo de a vergonha de parecer louca, é o que fecha a porta. O maior obstáculo para quem é despertada de madrugada não é o sono, não é o cansaço, é a vergonha. É aquela voz na sua cabeça que diz: eu estou exagerando, isso é coisa da minha cabeça, eu vou virar piada na família se eu contar isso. Vai achar que eu estou ficando demente, igual a minha mãe começou. E aí você se força a dormir como se isso fosse prova de razão, como se ser razoável fosse virar as costas para o que Deus está te mostrando. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria. Esse seu jeito de querer ser razoável é, na vida espiritual, uma forma sutil de orgulho disfarçada de humildade. Parece humildade porque você está dizendo: eu não sou ninguém para Deus me acordar. Mas no fundo é orgulho, porque você está dizendo a Deus: eu sei mais do que o Senhor sobre o que está acontecendo no meu quarto. É como apagar uma vela dizendo: eu não preciso dela, tem luz lá fora. Mas é noite, e você fica no escuro, fingindo que não está. Quem documentou isso com clareza absoluta foi Santa Faustina Kowalska, religiosa polonesa, canonizada por São João Paulo II no ano 2000. No diário dela, o Diário da Misericórdia Divina, ela conta que durante meses Jesus a acordava de madrugada. E ela, mesmo sendo religiosa, mesmo já vivendo em convento, também duvidou. Também tentou ignorar, também forçou o sono. Até que um dia ela escreveu uma frase que eu queria que você guardasse no coração. Ela escreveu que tinha compreendido que tinha estado, durante todo aquele tempo, fechando a porta com as próprias mãos. Fechando a porta com as próprias mãos. Você já fez isso. Eu sei que você já fez isso. A senhora acorda, sente o impulso de rezar, mas levanta para tomar água, liga a televisão num volume baixo, procura um podcast de saúde, qualquer coisa para voltar ao normal. E o que acontece? O chamado não some. O chamado só para de bater naquela porta específica. Ele vai bater em outra alma, em outra noite, em outro lugar. Mas você ficou de fora. Então a segunda instrução prática é essa. Quando você acordar e sentir aquela voz interna dizendo: isso é bobagem, volta a dormir, eu quero que você responda em voz baixa, no escuro do quarto, com a maior calma do mundo. Pode ser bobagem, mas eu prefiro errar rezando do que errar ignorando. E em seguida você reza um Pai Nosso bem devagar, palavra por palavra, sem pressa nenhuma. E aqui vem o que ninguém te disse. Você vai descobrir uma coisa surpreendente. O sono volta naturalmente depois que você reza, não antes. Esse é o sinal de que a porta era para ser aberta. Você abriu e pode dormir em paz. Alguém vai dizer: mas padre, eu já tentei e voltei a dormir do mesmo jeito. Olha que coisa linda. Voltar a dormir não é o problema. Voltar a dormir é o objetivo. O céu não está te chamando para você ficar acordada a noite inteira sofrendo. O céu está te chamando para você responder, fazer a sua parte e ser liberada para descansar. E eu vou te dizer uma coisa, e essa é uma frase que eu queria que entrasse fundo dentro de você. Isso não é loucura, isso é vocação tardia. Existem mulheres que descobrem, depois dos 60 anos, que Deus tinha guardado para elas a missão mais importante da vida delas, e você pode ser uma dessas. A dona Aparecida fazia tudo errado nesse ponto. Ela me contou: padre, eu acordava, sentia uma coisa estranha, mas eu pensava: eu já estou velha, já estou viúva, já estou meio sozinha. Agora ainda vou virar essa beata louca que reza de madrugada. Aí eu forçava o sono. E o coração só batia mais forte. Eu chorava de raiva de mim mesma. Quando eu disse a ela, dona Aparecida, a senhora não estava ficando louca. A senhora estava fechando uma porta que só a senhora podia abrir naquela casa. Ela colocou a mão no rosto
e ficou em silêncio por uns 2 minutos. E depois ela só me olhou e disse: Padre, e por quem eu estava abrindo essa porta? E essa pergunta da Dona Aparecida me leva direto para a terceira revelação. E é agora que a gente chega ao que eu prometi para você no início desse vídeo. Essa terceira revelação é a mais importante de todas, e ela começa com 5 sinais. Eu quero que você preste atenção em cada um, porque se você se reconhecer em 3 ou mais, esse vídeo é diretamente para você. Primeiro sinal: você acorda quase sempre na mesma hora, com diferença de poucos minutos. Não é 3 horas hoje, 5 horas amanhã. É sempre por volta da mesma hora exata. Segundo sinal: quando você acorda, o primeiro nome que vem à sua cabeça é sempre o mesmo. É uma pessoa específica da sua família. Um filho, um neto, um irmão, um marido. Sempre a mesma pessoa. Terceiro sinal: você sente vontade de rezar, mas hesita. Pensa que é exagero seu e tenta forçar o sono. Quarto sinal: quando você finalmente reza por aquela pessoa, o sono volta sozinho e você dorme em paz até de manhã, sem despertar de novo. E o quinto sinal: esse aqui é o mais corajoso, o que ninguém diz em voz alta. Dias depois, ou semanas depois, você descobre que aquela pessoa estava passando por uma coisa muito difícil, exatamente naquelas noites em que você acordou. E você nunca tinha contado a ninguém que estava acordando. Só você e Deus sabiam. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, eu te peço, escuta o que eu vou dizer agora, porque é para você. Você não está sendo acordada por você. Você está sendo acordada por outra pessoa. Deixa eu te explicar. Na maior parte dos casos documentados pelos santos da Igreja, o despertar de madrugada não acontece por causa de quem é acordada. Acontece por causa de outra pessoa. Alguém que aquela mulher ama está naquele exato horário, no momento de perigo espiritual. Pode ser um filho atravessando uma crise que ele não conta para ninguém. Pode ser um neto na hora em que está prestes a tomar uma decisão errada. Pode ser um marido que está adoecendo na alma e ainda não percebeu. E aqui vem o ponto mais bonito disso tudo. Deus respeita a liberdade humana. Ele não invade ninguém, mas ele precisa de uma alma livre que diga sim em nome daquela alma que está dizendo não. E essa alma livre é você. Você é a sentinela da família. As sentinelas não são acordadas porque são fracas. As sentinelas são acordadas porque o resto da casa está dormindo, e alguém precisa estar de pé. Quem provou isso na própria carne foi Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Ela rezou por 17 anos pela conversão do filho que tinha se afastado da igreja, vivia uma vida desregrada, tinha um filho fora do casamento, seguia uma seita estranha. Muitas dessas orações foram rezadas de madrugada. Santo Agostinho mesmo, depois de convertido, escreveu nas confissões dele uma frase que arrebenta o coração. Ele escreveu que a conversão dele foi parida pelas lágrimas noturnas da mãe. E não é coisa antiga. O padre Gabriele Amorth, que foi exorcista da Diocese de Roma por mais de 30 anos, registrou no livro Um Exorcista Conta Sua História que ele tinha documentado centenas de casos de filhos libertos de vícios, de depressão, de afastamentos da fé. E em todos esses casos, a causa imediata da libertação era a oração noturna de uma mãe ou de uma avó, que a família, muitas vezes, nem sabia que estava rezando. E foi exatamente isso que aconteceu na vida da Dona Aparecida. Eu pedi para ela aplicar a instrução durante 3 semanas, e na 4ª semana, o Joãozinho apareceu para o almoço de domingo. Sentou na mesa, comeu calado e no fim disse uma frase que ela me contou no dia seguinte, com os olhos cheios de lágrima. Mãe,
Faz uns dias que eu estou conseguindo dormir de novo. Eu estava muito mal, sabe? Faz uns dias que eu estou voltando ao normal. Sei lá por quê. E ela só olhou para ele e disse uma frase que é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida sacerdotal. Ela disse: "Eu sei por quê, meu filho. Mas conta isso para Nossa Senhora, não para mim. Você ouviu? Eu sei por quê, meu filho. Mas conta para Nossa Senhora, não para mim." Essa mulher passou de doente do coração para a sentinela do céu em 3 semanas. E olha que coisa, ela sempre tinha sido a sentinela, ela só não sabia ainda. Por isso, agora eu vou te dar 5 instruções práticas, e eu quero que você anote, ou pelo menos preste muita atenção, porque essas 5 instruções vão mudar a sua próxima madrugada. Instrução 1. Hoje à noite, antes de deitar, coloque um terço debaixo do seu travesseiro ou na mesa de cabeceira. Faça isso em silêncio, dizendo apenas: "Senhor, eu estou disponível." Você não está fazendo simpatia, você está sinalizando ao céu que aceitou a missão. Instrução 2. Quando você acordar, e você vai acordar, antes de tudo, antes de qualquer pensamento, pergunte interiormente: "Senhor, por quem?" E espere o nome que vier no seu coração. O primeiro nome, não o segundo. Esse nome é a missão daquela noite. Você não está adivinhando, você está obedecendo. Instrução 3. Reze uma dezena do terço por essa pessoa específica. Não o terço inteiro, uma dezena. 10 ave-marias com o nome dela na boca. E aqui está o que muda. Você não está rezando para resolver. Você está rezando para acompanhar. E acompanhar na vida espiritual vale mais do que resolver. Instrução 4. Essa aqui talvez você não goste de ouvir. Não conte para ninguém. Por pelo menos 40 dias, não conte para sua filha, para sua amiga, nem para o seu marido. A oração escondida tem mais poder do que a oração comentada. Jesus mesmo disse: "Ore no quarto, com a porta fechada." O Pai que vê no escondido recompensa. Quando você esconde, você não está sendo orgulhosa, você está protegendo a graça. E a 5ª instrução, essa é a mais difícil, eu deixei para o final por isso. Quando você acordar e o nome do filho ou do neto vier, e você sentir aquele aperto de mãe, aquela dor de não poder fazer nada, eu quero que você diga em voz baixa: "Senhor, eu não vou cobrar do Senhor o resultado, eu só vou fazer a minha parte." E depois você reza e dorme, sem cobrar de Deus o quando, o como, o quanto. Quando você faz isso, você não está desistindo. Você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo. Você está amando sem exigir. A Dona Aparecida hoje continua acordando às 3h12 da manhã, mas mudou tudo. Ela não acorda mais com susto. Ela acorda como quem ouve uma campainha conhecida. Ela senta na beira da cama, pega o terço da mãe, pergunta por quem, recebe o nome, reza a dezena e dorme. Ela me disse outro dia: "Padre, eu tenho 68 anos e descobri agora no fim, que essa é a coisa mais bonita que Deus me deu a vida inteira. E eu quase joguei fora achando que era doença. E é isso que eu quero te dizer. O que parecia estar errado com você é, na verdade, uma das coisas mais certas que já te aconteceu. Você não está enlouquecendo, você está sendo confiada, e ainda há tempo. Tem alguém na sua família, agora mesmo, dormindo em paz nessa noite porque você existe, mesmo que essa pessoa nunca venha a saber. Se a história da Dona Aparecida tocou você, é porque você reconheceu alguma coisa sua nela. Eu peço uma coisa simples. Se inscreva no canal para que, quando o céu te acordar de novo essa madrugada, você não esteja sozinha. Você vai ter alguém aqui caminhando com você.
E se esse vídeo fez sentido, deixe um like ou compartilhe com aquela amiga que também acorda assim e nunca teve coragem de contar para ninguém. Talvez você seja a sentinela dela também. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Frei Galvão, santo brasileiro, que rezava de madrugada pelas mães e pelos filhos doentes da alma e do corpo. Intercede agora por cada pessoa que está aqui comigo, ouvindo essas palavras. Tu sabes o nome que ela já carrega no coração há anos. Tu sabes quantas madrugadas ela já passou achando que estava sozinha. Tu sabes a vergonha dela, o cansaço dela, o medo dela de estar enlouquecendo. Apresenta ao Senhor cada uma dessas mulheres que estão sendo despertadas para serem sentinelas das próprias famílias. Pede a Nossa Senhora Aparecida que estenda o manto dela sobre cada filho, cada neto, cada marido pelo qual essas mulheres foram chamadas a interceder. Senhor, nós não vamos cobrar resultado, nós só queremos fazer a nossa parte. E nós já agradecemos, desde agora, pela graça de termos sido escolhidas para essa missão silenciosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.